Uma professora muito maluquinha. Escrito por Ziraldo. Era uma vez uma professora maluquinha. Na nossa imaginação, ela entrava voando pela sala, como um anjo, e tinha estrelas no lugar do olhar. Tinha voz e jeito de sereia, e vento o tempo todo nos cabelos, na nossa imaginação. Seu riso era solto como um passarinho. Ela era uma professora inimaginável. Para os meninos, ela era uma artista de cinema. Para as meninas, a fada madrinha. A cidade onde a professorinha vivia era assim. Tinha a pracinha, a matriz e o cemitério no alto do morro. Tinha o padre velho, que era tio dela, e o padreco, que foi um menino que o padre velho criou. Tinha as beatas e as solteironas, que davam notícias da cidade inteira. E tinha o funcionário do Banco do Brasil, que fazia versos de pé quebrado, e o boêmio, que cantava boleros e que era muito bonito. Tinha o professor de geografia, que sabia onde estava no tempo e no espaço. Tinha o cinema e o velho dono do cinema, sentado na porta, lendo seu jornal. Tinha o colégio das irmãs, onde ela havia estudado para professora, e o ginásio municipal. Tinha a professora de piano, e sem qualquer explicação para a pobreza da cidadezinha, tinha todos os pianos do mundo nas casas das moças prendadas, onde todas as manhãs elas tocavam o Porrelise. E tinha também seus 33 alunos. Nós, que achavam que ela era a coisa mais maravilhosa da cidade, isto é, do mundo. Um por todos, todos por uma. Como todos sabem, os 3 mosqueteiros eram 4. Só que nós, a turminha que vai contar esta história, éramos 5. Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan e Ana Maria Barcelos Pereira, a chefa. Nós tínhamos acabado de descobrir o segredo das letras e das sílabas. Já sabíamos escrever nossos nomes, ler todos os letreiros das lojas, os cartazes do cinema, as manchetes dos jornais e os títulos dos anúncios nas revistas. Quando ela chegou em nossas vidas. Quando ela entrou pela primeira vez na nossa sala e falou que ia ser nossa professora naquele ano, todas as meninas quiseram ser lindas e todos os meninos quiseram crescer na mesma hora para poder casar com ela. Fabrício Arantes, José Paulo Cavalcante, Maria Elisa Pimentel, Nádia Tudo, Ellen Bortolin, Eliette Julião, Wanderson da Silva. Regina Santeiro. A primeira chamada que ela fez foi assim. Mandou cada um de nós escrever o nome de um outro aluno. O nome por inteiro. Grande vantagem saber escrever seu próprio nome. Ela brincou. Depois embaralhou os nomes de todos nós e mandou que a gente arrumasse tudo direitinho na exata ordem do ABC. Gastamos quase a aula inteira só para descobrir que o nome de um colega nosso, chamado Pedro da Silva Marins, tinha que ficar na frente do nome de outro colega que, imaginem só, chamava-se Pedro da Silva Martins. Em compensação, ficamos craques em dicionários e catálogos. Nas aulas seguintes, ela resolveu dividir a classe em 2 times. Nós adoramos. No começo, era menina contra menino. Como havia 17 meninos e 16 meninas, ela reforçava o time feminino. Mas, às vezes, o time dela perdia. Par. Ímpar. Outras vezes, ela fazia times diferentes. Morenos contra louros. Embora louro mesmo, só houvesse um na sala. Magros contra gordos. Tinha alguém gordo? Ou bonitos contra feios. Aí era por eleição. Os embates entre os 2 times
Começaram pela modalidade forca. A cada letra errada se desenhava um pedacinho da forca ou do enforcado. As meninas enforcaram os meninos. A segunda partida, justo a segunda, foi o jogo do começo. Quantas coisas começadas por uma letra C, por exemplo, tem na capa de uma revista? Os meninos ganharam. E, entre outros, teve o jogo da rima. 1 minuto pro time adversário achar a rima da palavra dada. Logo no primeiro jogo, teve um menino expulso da partida. Um dos jogos mais divertidos, porém, era o caça-palavras. Descobrir onde estava uma determinada palavra num monte de anúncios, cartazes ou capas de revistas que ela trazia da casa e pregava no quadro negro. Era uma espécie de campeonato em que, em vez de corrermos atrás da bola, nós corríamos atrás das palavras. E era tanto barulho na sala, e era tanto riso e tanta alegria, que lá vinha a diretora saber o que estava acontecendo. Vocês estão prejudicando as outras classes. Ela conquistou tão depressa todos nós que logo já havia meninas chorando no seu colo. Os meninos não entendiam nada. Havia segredos que pertenciam somente a elas. E eram tantos que a professora acabou inventando um código para trocar bilhetinhos secretos com as meninas. Houve um dia, porém, que elas tiveram que revelar seu código. Foi quando um grande segredo da professora maluquinha teve que ser repartido com todos nós. Mas isso aconteceu muito tempo depois. E teve o dia da frase. Estava escrita no quadro negro havia vários dias e ninguém tinha percebido. Foi a Ana que deu pela coisa. Levantou-se de repente do seu lugar, foi até a última carteira da fila do meio e de lá tirou uma maçã embrulhadinha no seu papel de seda azul. Foi quando a turma resolveu ler, ainda com alguma dificuldade, a frase que a Ana Maria apontava no quadro negro. Debaixo da última carteira da fila do meio tem uma maçã embrulhadinha. Quem ler esta frase até o fim, ganha maçã. Pode ir lá pegar. Fez-se uma festa quando todos conseguiram ler a frase, apesar de terem que aguentar as gozações da Ana Maria. Analfabetinhos. No dia seguinte, antes da sineta tocar para o início das aulas, nós todos já estávamos amontoados em frente à porta da sala. Foi só ela se abrir que todos entraram sala adentro como invasores bárbaros. Uns bárbaros que já sabiam ler. Quem, até o final da aula, tiver lido com cuidado esta frase e tiver prestado bastante atenção nela, vai escrever um bilhetinho para mim e deixar sobre a minha mesa com o seu nome. Neste bilhete, o aluno vai dizer qual foi a palavra que escrevi errada. A professora. Esta festa foi repetida várias vezes. Havia sempre uma frase diferente e um prêmio novo para quem a lesse mais depressa. E a cada dia, líamos com mais rapidez, pois descobrimos que ler era uma alegria. As velhas professoras não entendiam nada. Os alunos dela acham melhor ficar na sala de aula do que brincar no recreio. E repetiam. Esta menina é mesmo muito maluquinha. Com ela não tinha castigo, tinha julgamento. Se um lá fizesse alguma coisa que parecesse errada, ela convocava o júri. Um aluno para a acusação, outro para a defesa. O resto da turminha era o corpo de jurados. Prezada professora, nós achamos que o Wanderson não tem culpa nenhuma. Desculpe se a gente já começa logo com a sentença assim no começo da defesa. Mas, coitadinho do Wanderson,
Como é que ele ia saber que tinha um ovo de passarinho no banco da carteira? Não é verdade que o Wanderson pegou o ovinho no ninho e veio com ele dentro do bolso para a sala? Professora, desculpe, mas menino não é burro e sabe que não dá para carregar ovo no bolso, ainda mais no bolso de trás. Também não foi ninguém que pôs o ovo lá. Foi o passarinho mesmo que entrou na sala e botou o ovo lá no banco. O Wanderson só fez sentar em cima e aí fez aquela lambança. Não foi bagunça. Sendo assim, pedimos... A gente adorava aqueles julgamentos. No final do ano, quando já líamos tudo, ela achou melhor que as defesas e as acusações fossem feitas por escrito. É que o júri era muito barulhento. Na sala da secretaria do velho grupo escolar, tinha um globo. Sem fazer qualquer pergunta, nós sabíamos que aquele globo era a Terra e que a gente morava nele. E como é que a gente não cai? A gente mora dentro? Ela disse: Amanhã vamos fazer uma excursão ao ginásio para o professor de geografia explicar para nós por que a gente não cai do globo terrestre. O professor de geografia era lindo. E tinha a semana do silêncio. Shhh! Era quando ela vinha para a classe, abria sobre a mesa um romance Água com Açúcar e ficava lendo o tempo todo. Nós ficávamos muito caladinhos. É que a gente ficava lendo nossas revistinhas, nossos tico-ticos e gibis. Já tinha menino lendo até Tarzan ou O Espírito, além de outras revistas que ela mesma trazia de casa para nos emprestar. Então, de repente, o padreco batia na porta. Rápido, sob o comando da professora, a gente dava cambalhotas na carteira para esconder as revistinhas, antes que ele entrasse na sala. Acontece que o padreco era o professor de catecismo do grupo escolar e havia proibido a leitura de histórias em quadrinhos. Segundo o padreco, gibi era pecado. Ele não dava sossego para nossa professorinha. Vivia dizendo que ela era muito liberal, uma anarquista, muito da maluquinha. E contava tudo para o padre velho, que, ao contrário dele, tinha a maior paciência com a sua maluquinha querida. Ninguém entendia a implicância do padreco. Quando menino, era ele que tomava conta da professora maluquinha menina. Saía com ela para passear pelo campo, fazia bonecas de pano para ela brincar, ensinou-a a assobiar e a rodar peão. Agora, depois de grande, ficava naquela enjoança. Nós gostávamos era do moço do Banco do Brasil. Ele era apaixonado pela nossa professorinha e fazia poemas de amor para ela. E éramos nós, os mosqueteiros, que levávamos as mensagens proibidas. Tratamos até de melhorar nossos hábitos de leitura só para entender os versinhos do poeta do bebê. Eram horríveis. Nós tínhamos que sentar no banco do jardim para, em longos exercícios poéticos, melhorar a qualidade dos seus versos. No final do ano, ele já estava fazendo o maior sucesso com sua amada. E havia muitas razões para estarmos entendendo de amor e de paixão. É que com a proibição dos gibis, começamos a seguir uma novela muito mais emocionante do que O Direito de Nascer, de noite no rádio. A professora estava lendo para nós, cada dia, um capítulo das Desventuras de Sofia, da Condessa de Ségur, seu livro preferido da coleção rosa. Um dia, ela decidiu que cada capítulo tinha que ser lido por um menino ou uma menina. Então, a qualidade da novela caiu muito. Muito mesmo. A gente ainda lia meio mal e valia a vaia
assobios e até tomates e ovos, se houvesse tomates e ovos na sala. Foi quando ela inventou a máquina de ler. Era uma bobina de papel de embrulho da loja de um tio, onde foi engenhosamente adaptada uma manivela. O começo do rolo de papel deixava ver escrito, em letras grandes, um verso que nós nunca esquecemos. Então, ela foi fazendo o rolo girar e a gente viu que estava vindo ali um poema escrito de baixo para cima, um verso sobre o outro. E ela foi girando lentamente a manivela e mandando a turma ler o poema em voz alta. Que noites de melodia, que auroras, que sol, que vida. A vida, um hino de amor. O mundo, um sonho dourado. O céu, um manto azulado. O mar é lago sereno, como perfumes à flor. Respira a alma, inocência, do despertar da existência. Como são belos os dias, debaixo dos laranjais, à sombra das bananeiras, naquelas tardes fagueiras, que amor, que sonhos, que flores, que os anos não trazem mais, da minha infância querida, da aurora da minha vida, oh, que saudades que tenho. A cada novo dia era um poema diferente, e o rolo girando mais depressa. E ela dizia: No dia em que vocês estiverem lendo com a velocidade de um locutor de rádio, eu posso ir embora para casa. Tadinha! Mal sabia ela que iria embora muito antes disso. É quase certo que ninguém tenha entendido o que queria dizer um belo desenho do Van Gogh, em que há 2 homens e um deles diz: melhor, combateremos a sombra. Já aconteceu antes, há muitos anos. Um coleguinha chegou na sala com a revista O Cruzeiro aberta no desenho e falou: nem meu tio inteligente entendeu. A senhora podia explicar pra gente? Então, ela contou para nós, como quem conta um filme, a história de um bravo guerreiro grego chamado Leônidas. A gente quase que se lembra, palavra por palavra, da história que ela contou. Leônidas, o rei de Esparta, era um guerreiro de valor. Quando Xerxes, herdeiro do rei persa Dário, decidiu invadir a Grécia, vindo do Egito já conquistado, Leônidas colocou seu pequeno exército num desfiladeiro chamado Termópilas e disse: não passarão! O exército persa era muitas vezes maior do que o do rei grego, mas, bem situado no desfiladeiro, Leônidas estava ganhando a batalha quando foi traído. Os persas puderam atacar também pela retaguarda, e Leônidas foi derrotado depois de lutar até o último homem. Antes, Xerxes, que era um guerreiro meio poeta, tinha mandado um mensageiro dizer-lhe: tantas flechas atirarei sobre seus homens que elas cobrirão a luz do sol. Poeta por poeta, Leônidas respondeu: melhor, combateremos a sombra. Leônidas foi o nosso primeiro herói. Não é que ela soubesse tudo, não sabia. Era craque em história e geografia, porque sonhava em viajar pelo mundo e achava que ninguém pode ir aos lugares de seus sonhos sem saber onde eles ficam e a história que têm. Desta vez, ela não organizou uma excursão ao ginásio para a gente perguntar as coisas para o professor de história. É que ele era o padre velho, o tio com quem ela aprendera tudo, inclusive a história do mundo. Ele é tão velhinho que viu tudo pessoalmente. Ela dizia, brincando com o tio. Pois falamos tanto que as histórias que ela contava pareciam um filme que teve o dia do cinema. Os filmes demoravam anos para chegar de Hollywood até nossa cidadezinha. Eis que um dia chegou Cleópatra, a rainha do Nilo, com Claudette Colbert. A professora veio contar-nos, toda feliz, que o seu Floriano, dono do cinema,
que adorava aquela professora que ele achava meio maluquinha, havia decidido passar o filme, de tarde, só para os alunos dela. Durante semanas, a gente só falou do filme. Com um desenho e um filme, já estávamos conhecendo mais história universal do que com todas as coisas escritas no livro adotado pela escola, e que ainda não tinha sido aberto por nós, nem por ela. Ela falou sobre romanos, sobre deuses egípcios, sobre pirâmides e serpentes, mas falou mais da Claudette do que da Cleópatra. É que a Claudette Colbert era a sua ídola. Mais do que ela, só o Cary Grant, cujas fotos, cortadas da cena muda, cobriam a parede do seu quarto. E tanto se falou de história antiga, dos tempos de antes de Cristo, de romanos e de gregos, de egípcios e de princesas, que um dia a Ana perguntou: Professora, onde é que a gente pode ler mais sobre isto? Meu Deus, como você era metida, Ana Maria! Mas a pergunta da Ana valeu. O rosto da professorinha iluminou-se mais ainda, e como um anjo que era, ela saiu voando pela sala, tomou a Ana nos braços e começaram a dançar. E ela cantava uma canção inventada na hora e que dizia assim: Era tudo que eu queria ouvir, tudo que eu queria ouvir. Seu olhar, sempre que olhava a gente, parecia veludo na pele ou um pêssego na mão. Havia dias, porém, em que ela chegava na sala com um bico maior do que o de um tucano. Então, seus olhos ficavam perdidos no ar e, muitas vezes, seu olhar, como uma flecha, atravessava o peito de um de nós e seguia em frente, dirigido a lugar nenhum. Quando isso acontecia, a turma, parecendo coisa combinada, ficava calada, quietinha, fingindo que estudava tabuada, ou até estudando mesmo. Triste. J.G. de Araújo Jorge. Eu hoje acordei triste. Há certos dias em que sinto esta mesma sensação, e não sei explicar qual a razão, porque as mãos com que escrevo estão frias. E pergunto a mim mesmo: tu não rias, ainda ontem tão feliz? Dize-me então, porque sentes pulsar teu coração, destoando das humanas alegrias? E nem eu mesmo sei dizer por que estou triste. Quem me olha não calcula com certeza o imenso caos que no meu peito existe. A tristeza que eu sinto ninguém vê, e a maior das tristezas é a tristeza que a gente sente sem saber por quê. E ela, andando pela sala, suspirava pelos cantos, lendo seus livros de poesia ou escrevendo os poemas mais adequados no seu caderno de recordações. Ela ficava parecendo uma tia mais nova ou uma prima mais velha, dessas que a gente tem em casa e que a nossa avó fica dizendo, quando fala delas: Adolescência só com muita paciência. Uns poucos dias depois, e sem muitas explicações a dar, ela deixava seu quartinho de tristezas e, como uma heroína de história em quadrinhos, voltava luminosa para a sala. A sala, então, virava primavera, e a turma voltava a cantar e a saudar com tal ardor o seu retorno que era preciso a intervenção da diretora, que abria a porta da sala de repente e gritava para dentro: Vamos parar com essa felicidade aí? Numa certa reunião de professores, ela fez um discurso. O homem nasce com visão, audição, olfato, tato e gustação, mas não nasce completo. Falta a ele a capacidade de ler e escrever como quem fala e escuta. É a professora que, como um Deus, acrescenta ao homem este sentido que o completa. Tenho dito. Foi um escândalo. Uma herege. Ela está se comparando a Deus? Pode ficar perigosa.
Precisamos interná-la urgente. Muito maluquinha. Rádio Nacional. Recrudesce a guerra no Pacífico. Stalingrado não caiu. Os aliados desembarcam na Normandia. Os filmes demoravam anos para chegar lá. Os jornais demoravam dias. As revistas, às vezes, nem chegavam. Nossa cidadezinha era muito longe do mundo. Era a voz do rádio que nos colocava no mesmo tempo do sol, com as notícias da guerra e uma forma de mundo que nós somente podíamos reconhecer pelo som. Hoje ainda nos perguntamos: o que teria levado nossa pequena professora a descobrir caminhos tão difíceis de imaginar para ir ao encontro da felicidade? De onde vêm as informações para o uso da vida? Nós a estamos revendo aqui, através das lembranças mais fortes de cada um. A propósito, um de nós jura que viu nossa professora uma vez que os ciganos apareceram na cidade, conversando secretissimamente com o dono da barraca de talheres e tachos de cobre, de colares, de brincos e de medalhas. Na semana seguinte, ela fez um concurso de poesia na sala e um dos mosqueteiros ganhou o concurso. Teve pompa e circunstância na entrega do prêmio. Imagina só, uma medalha de ouro, pregada no peito e com a gravação: primeiro lugar. Ninguém precisava saber que a medalha era de ouro de cigano. Então, passou a ter concurso todas as semanas. Os mais estranhos junto com os mais normais. A melhor redação, a voz mais grossa, o melhor desenhista, a melhor mão para plantar flor, o melhor cantor, o mais engraçado, o que tinha a melhor memória. Só agora percebemos que, primeiro, ela descobria uma qualidade destacável de um de nós e aí então inventava o concurso, segura de quem seria o vencedor. No fim do ano, todo mundo tinha ganho uma medalha. O último, parece, ganhou o primeiro lugar em cuspe à distância. E houve a visita das preocupadas mães dos 5 mosqueteiros. E os deveres para casa? Não tinha. E ela explicou. Seus filhos têm mais é que ler e escrever como o Rui Barbosa e fazer as 4 operações como uma maquininha registradora. Depois disso, eles vão aprender tudo num átimo. Temos deveres. As mães aceitaram essa ideia, mas os pais, que pagavam os livros, os lápis, os cadernos, não aceitaram de jeito nenhum. Queremos deveres para casa. Então, ela inventou deveres que deixavam as famílias todas mais maluquinhas do que ela. Pai, temos que descobrir qual é a maior palavra que o senhor conhece. Palavrão? Mãe, junta o pessoal todo aqui de casa para ajudar. Precisamos achar o máximo de palavras terminadas em ar, que não sejam verbos. Escolar, lá, mar, zarpar. Pessoal, vamos ter que descobrir no Mapa Mundi onde fica um país chamado Kubacalã. Mapa Mundi? E ela continuou inventando deveres para casa nesse estilo. E tinha notas para todo mundo. Nesses 3 casos, por exemplo, foi assim. Quem trouxe o maior número de rimas ou a palavra maior ganhou 10. Os outros todos, que fizeram o dever direitinho, ganharam 9,5. Nota pelo esforço, claro. Ela explicava. Quanto a Kubacalã, todo mundo ganhou 10. Kubacalã não existe. Quando perguntavam para ela por que ela não dava 0, ela explicava, cheia de lógica. 0 não existe. Um dia, o padre velho morreu. Ele já era mesmo muito velhinho, tadinho, mas ninguém se lembrava de morte quando estava a seu lado. Morte era uma coisa que não assentava bem ao padre velho e sua calma alegria de viver.
Não dava para imaginá-lo aprisionado num retratinho esmaltado sobre o mármore, com aquela frasezinha escrita embaixo: Aqui jaz. Pela primeira vez, nós vimos nossa professorinha abraçada ao padreco. E eles choraram tanto e pareciam tanto uma pessoa só que ninguém acreditaria que os dois tinham passado o ano inteiro feito cão e gato. Ela agora estava se sentindo só, como se fosse órfã. Não havia mais o padre velho para estar sempre do seu lado. O ano, como tudo na vida, estava chegando ao seu final. Para a nossa professorinha, tudo estava apenas começando. Antes que o ano terminasse, ela procurou a diretora e falou com segurança: Com as minhas crianças, não vai ser preciso fazer provas. Todas têm condições de passar de ano. A diretora achou que agora ela estava maluca de vez. Lista de algumas coisas que não aprendemos nas aulas da professora Maluquinha. Que conjunto interseção é aquele que tem os elementos comuns dos conjuntos dados. Que o advérbio é uma palavra invariável que modifica o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Que a letra B é uma consoante oclusiva e bilabial. Que a extremidade do canal intestinal das aves e dos répteis se chama cloaca. Que os países independentes da África eram os seguintes: Abissínia, Egito e Libéria, sendo os demais colônias de países europeus, a saber, da Grã-Bretanha, União Sul-Africana, Nigéria, Sudão, Tanganica, Quênia, Uganda, Costa do Ouro, Rodésia do Sul, Serra Leoa, Somália Britânica e outros. Os de Portugal eram Angola, Moçambique, Guiné Portuguesa e Cabo Verde, etc., etc., etc. Que um par ordenado é o conjunto de dois elementos no qual estabelecemos uma ordem obrigatória. Que algoritmo é um processo sistemático de cálculo. Que os principais afluentes do rio São Francisco, pela margem direita, são os rios Pará, Paraopeba, das Velhas, Verde Grande, Verde Pequeno e Paramirim. Que o nome todo do conde Deu, marido da princesa Isabel, era Luiz Felipe Marie Ferdinand Gaston d'Orléans, que o presidente Getúlio Dornelles Vargas estabeleceu no dia 10 de novembro de 1937 o Estado Novo e decretou o dia 5 de setembro oficialmente como o Dia da Raça. Lista de algumas coisas que aprendemos nas aulas da professora Maluquinha. Que fração é pedaço? É parte de uma coisa e não um mistério da matemática. Que ordinária não é uma fração canalha. Ordinária tem a ver com ordem. Que comum é, antes de tudo, uma coisa que é a mesma para todos. Por exemplo, um amigo que é seu e meu é, para nós dois, um amigo comum, mesmo que seja um sujeito extraordinário, isto é, fora de ordem. Viram? Que é preciso saber o exato significado de palavras como elemento, sujeito, estado, composição, para a gente entender o que está estudando. Que manga com leite não mata. Que outrar é um verbo que não está no dicionário. Que banco de 3 pés não manca. Que 3 é o número da perfeição. Que amar é querer bem, isto é, querer o bem do outro. Que quando se é criança, quem cumpre, promete. Que a gente quer dizer as pessoas, nós. E que a gente é o detetive X9. Que o outro, quem sabe, pode estar com a razão. Que não é preciso ganhar sempre. Que acordar no meio da noite para ver a lua cheia no céu pode fazer a gente chorar sem saber por quê. Que não existe pé de cachimbo. O domingo, pé de cachimbo. Que Jereré não é o nome de um rio, mas um landuá de pegar peixe. Que para o outro, você é o outro. Que estar enamorado é estar em estado de amor. Em amor. Que um menino rubicundo não é um menino narigudo, mas um menino coradinho. Que... O Duque de Caxias nasceu no dia 25 de agosto de 1803 e faleceu no dia 7 de março de 1880. A gente não sabia. Quando as aulas começaram, no ano seguinte,
Não era ela que estava sentada na cadeira, atrás da mesa, sobre o estrado, diante do quadro negro. Era uma doce senhora, de olhos severos e com a voz de quem comandava um pelotão. Logo no primeiro dia de aula, a turma ficou toda de castigo. A professora havia apanhado um menino lendo um livro de histórias em plena aula e resolveu olhar embaixo da carteira de cada um. E encontrou o seguinte: um almanaque do Globo Juvenil, o Juca e Chico, a Formiga da Perninha Gelada, o Cazuza, as Aventuras do Calunga, o volume 3 do Tesouro da Juventude, marcado no livro dos porquês. O João Felpudo, que no original e no mundo inteiro se chama Pedro, e só na tradução portuguesa se chama João. Um almanaque do Tico-Tico, este todo arrebentado. O Saci, o Sítio do Pica-Pau Amarelo e o Jeca Tatu, o Mágico. Viagens de João Peralta e Pé de Moleque. Uma coleção encadernada da revista Mirim. Um almanaque do Biotônico Fontoura. O João Bolinha. Pinga Fogo. O Detetive Errado. Histórias da Baratinha. Um exemplar de Oguri. Filhote do Diário da Noite. Quando o céu se enche de balões. No fundo do mar. A Ilha do Mistério. E o Irmão do Diabo. Estes dois com um santinho dentro. Nas Terras do Rei Café. O Patinho Feio e o Soldadinho de Chumbo. Espertezas do Jabuti. A Casa das Três Rolinhas. O Soldadinho Doce. A Terra dos Meninos Pelados. Ruth e Alberto resolveram ser turistas. João Bola no Rio e Como Foi Isso? Da editora Cristo Rei. Tivemos todos que ficar depois da aula e escrever 100 vezes cada um a frase: prometo prestar atenção nas lições e não ficar me distraindo na hora da aula. Ela mandou o regente tomar conta da turma e foi lanchar. Quando voltou, meia hora depois, nós todos já tínhamos ido para casa. Ela ficou uma fera com o regente. Por que você liberou a turma? Porque eles fizeram todas as cópias. Impossível! Quem fez por eles? Você? Eu? Como? Eu nem sei ler. E quem é que ia fazer 3.300 cópias de uma frase em menos de meia hora, senão 33 meninos e meninas que sabiam ler como gente grande? Prometo prestar atenção nas lições e não ficar me distraindo. O ano seguia, e todos nós morríamos de saudade da professora maluquinha. Até o dia em que a Ana chegou com um cartazinho na sala. Aulas de reforço, muitas vagas, aulas coletivas pela manhã, com lanche, professora formada, todas as matérias, preços módicos, tratar na Rua da Aurora, número 2, dia todo, tipografia Fontoura, 5.7. Aulas de reforço. Imaginem! Somente 12 de nós conseguiram convencer seus pais a pagar a mensalidade das aulas de reforço. Ela teve que dar 21 bolsas, e mais café com leite, biscoito e suco de frutas. E 33 banquinhos de palha, debaixo do abacateiro sem folhas, no quintal. O melhor momento do curso era quando, do outro lado do muro, o dia já amanhecido de todo, a gente ouvia o assobio do boêmio voltando da noite. Era um ritual. Ouvia-se a porta da casa dele se abrir, as queixas conformadas da mãe e logo a seguir o ruído do chuveiro e a voz do boêmio. Dos almas que no mundo... Depois, a carinha do boêmio surgia no alto do muro, com suas lindas olheiras roxas, e lá ia ela, ouvir suas histórias da noite. Ninguém ficava olhando, só de vez em quando, para ver a mão do jovem cantor de boleros acariciar os cabelos da moça linda. Quando a mãe da professora aparecia no quintal, toda brava, ela pulava de cima do banquinho junto ao muro e vinha com as ordens.
Ensaio. Vamos ensaiar a nossa dramatização. Dramatização era como a gente chamava o teatrinho da escola, naqueles anos tão distantes. Uma certa manhã, quando acordamos para ir à aula, sentimos que havia no ar alguma coisa diferente. As nuvens deviam estar mais baixas do que de costume. O tempo parecia ter peso. A manhã tinha ficado uma coisa pegajosa, incômoda. A cidade estava sem sons. Quando caminhávamos para a aula, aí sim, parecia que nossos passos tocavam as teclas de um gigantesco piano invisível e iam compondo uma canção de espera. Quando os mosqueteiros chegaram à casa da professora, as meninas já estavam ali, paradas na rua, uma aqui, outra acolá, caladas. E foram chegando os meninos, e logo já eram 33 crianças paradas na rua, sem querer olhar uma para a outra. De repente, a Ana se moveu e todos foram se aproximando dela. Que foi que houve? A professora tinha fugido com o namorado. As beatas sussurravam. As fofoqueiras iam de porta em porta, dando uma notícia que a manhã tão diferente já havia contado para todos. Para seus meninos e meninas, não era importante saber com quem a professora tinha fugido. Importante, para nós, era decifrar a mensagem deixada no quadro negro e que a Ana Maria copiou antes de apagar. Nós nos sentamos na calçada, em volta da Ana. Ela tirou o código da pasta e agora o código era de todos nós, meninas e meninos. E fomos então decifrando cada letra, até formar a frase inteira. H igual a L. K igual a Igual a K. X com ponto na esquerda. L igual a I. N. O bilhete continha um detalhe a mais. O único erro que ela cometeu conosco. O de achar que nós íamos precisar crescer para entender. Sou muito feliz com vocês, mas há outro tipo de felicidade que a gente tem que lutar por ela. Vocês vão entender quando crescerem. Meu Deus, quantos anos se passaram! Nós todos, seus alunos, somos hoje muito mais velhos do que aquela professorinha. Estamos todos agora com idade bastante para ser seus avós. Se ela tivesse ficado para sempre do jeitinho que está fotografada em nossa memória, aprisionada no tempo. Aqui estamos nós de volta, quase todos. Alguns foram nos deixando pelo caminho, até mesmo na infância, pois sobreviver não era muito fácil no meio da pobreza da nossa pequena cidade. Os outros, cujos pais tinham emprego e salário, chegaram até este dia, com jeito e cara de vitoriosos. E estão aqui, digamos, dentro deste livro, os mosqueteiros do rei à frente, prontos para matar todas as saudades. E acabamos de descobrir que este é o primeiro livro que conhecemos escrito no plural da primeira pessoa. Achamos graça na descoberta e concordamos com nossa professora e com o Tom Jobim. É impossível ser feliz sozinho. Estamos aqui, preparados para a festa de aniversário de uma bisavó muito feliz que a Ana Maria descobriu e reencontrou depois de buscá-la sem parar pelo mundo. Mas não estamos muito certos se queremos rever nossa professora maluquinha. Sua presença em nossa memória, ao longo das nossas vidas, ajudou-nos a construir nossa própria felicidade. Em nossa memória, porém, ela voa pela sala, tem estrelas no lugar do olhar, tem voz e jeito de sereia, um riso solto como um voo de ave e o vento sopra o tempo todo em seus cabelos. Talvez seja melhor mandar ampliar o retrato que tiramos, um dia, em frente à matriz, pendurá-lo sem dor, na parede de nossas casas e agradecer à vida o privilégio de termos tido
Uma professora inesquecível. Para Dona Kate e para Dona Nini Campos. Dona Didi do Ramos. Seu Roldano. Professor Armando. Sou Freitas. O desembargador Analdim Freitas. E Vitor Moreira e Aníbal Bragança.